Hello! Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos e nós estamos lendo o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e hoje nós iremos ler o capítulo 24. Sejam todos bem-vindos. Capítulo 24. A carta de Miss Bingley chegou e colocou um fim à dúvida. A primeira sentença trazia a certeza de que todos estariam instalados em Londres durante o inverno e concluía com o arrependimento de seu irmão por não ter tido tempo de prestar seus respeitos aos seus amigos em Hertfordshire antes de deixar o campo. A esperança estava finda, completamente finda, e, quando Jane pôde se deter ao restante da carta, pouco encontrou de conforto, exceto a declarada afeição da remetente. Os elogios a Miss Darcy ocupavam a maior parte da missiva. Suas muitas atrações foram mencionadas exaustivamente, e Caroline se gabou com alegria de sua crescente intimidade e se aventurou a predizer que seus desejos, revelados na carta anterior, seriam cumpridos. Ela também escrevia com muito prazer sobre seu irmão estar residindo na casa de Miss Darcy e falou com arrebatamento sobre alguns planos destes últimos com relação à nova mobília. Elizabeth, a quem Jane logo comunicou a parte principal disso tudo, ouviu em silenciosa indignação. Seu coração se dividia entre a preocupação com sua irmã e o ressentimento contra todos eles. Não deu crédito à afirmação de Caroline sobre seu irmão estar inclinado à senhorita Darcy. Não duvidava mais do que sempre de que ele estava realmente apaixonado por Jane, e como estava disposta a gostar dele, não poderia pensar com raiva, dificilmente com algum desprezo, até, naquela tranquilidade de temperamento, naquela falta de resolução própria, que agora o fazia escravo de seus amigos manipuladores e o conduzia ao sacrifício de sua própria felicidade, ao capricho das inclinações deles. Tivesse sua própria felicidade, porém, sido a única sacrificada, poderia se permitir a se divertir com ela da maneira que o aprovesse, mas sua irmã estava envolvida e, desse modo, pensava que ele estaria sensível a respeito. Em suma, era um assunto sobre o qual a reflexão deveria ser bem concedida, porém inútil. Não podia pensar em mais nada, e, ainda se a consideração de Bingley tivesse se esvaído ou fosse suprimida pela interferência de seus amigos, se tivesse ciência da ligação de Jane ou se isso lhe escapara, qualquer que fosse o caso, a opinião dela sobre ele seria substancialmente afetada pela diferença, pois a situação de sua irmã continuava a mesma e sua paz igualmente ferida. Alguns dias se passaram até que Jane tivesse coragem de falar de seus sentimentos a Elizabeth. Mas por fim, quando Mr. Bennet as deixou sozinhas, após se irritar mais do que o costume sobre Netherfield e seu dono, não pôde deixar de falar. Oh, que minha querida mãe tivesse mais controle sobre si. Ela não concebe a dor que me causa com suas contínuas reflexões sobre ele. Mas não me afligirei. Não vai durar muito tempo. Ele será esquecido e devemos todos ficar como antes. Elizabeth olhou para sua irmã com incrédula preocupação, mas nada disse. Você duvida de mim? Exclamou Jane, corando levemente. De fato, não tem motivo. Ele pode viver em minha memória como o mais adorável homem que já conheci, mas será tudo. Não tenho nem esperança, nem medo e nada para reprovar-lhe, graças a Deus. Não tenho essa dor,
Em pouco tempo, portanto, certamente tentarei me recuperar. E com uma voz mais grave acrescentou: tenho este conforto imediatamente, de que tudo não foi mais do que um erro fantasioso de minha parte, e que não fez mal a ninguém, além de mim mesma. Minha querida Jane, exclamou Elizabeth, você é muito boa, sua doçura e seu desinteresse são, realmente, angelicais. Não sei o que lhe dizer. Sinto como se eu não lhe tivesse feito justiça ou amado como você merece. Miss Bennet ansiosamente recusou todos os extraordinários méritos e retribuiu os elogios à calorosa afeição de sua irmã. Não, disse Elizabeth, isso não é justo. Você quer pensar que todo mundo é respeitável e fica ferida se falo mal de alguém. Apenas desejo pensar que você é perfeita e se opõe a isso. Não tenha medo de que eu me exceda, de que eu invada o seu privilégio de boa vontade universal. Não é necessário. Há poucas pessoas que eu realmente amo, e menos ainda as que eu julgo bem. Quanto mais eu vejo do mundo, mais fico insatisfeita com ele, e cada dia confirma minha crença na inconsistência do caráter humano e na pequena dependência que pode ser colocada na aparição do mérito e do sentido. Deparei-me com 2 exemplos recentemente, e não mencionarei. O outro é o casamento de Charlotte. É inacreditável. Por onde quer que se olhe, é inexplicável. Minha querida Lizzie, não dê espaço a sentimentos como estes. Eles arruinarão a sua felicidade. Não conceda muito a diferença de caráter e de temperamento. Considere o respeito de Miss Collins e o caráter rígido e prudente de Charlotte. Lembre-se de que ela pertence a uma grande família, do ponto de vista da fortuna. É um casamento muito proveitoso. E se prepare para acreditar, pelo bem de todos, que ela possa sentir algo como consideração e estima pelo nosso primo. Para agradá-la, tentarei acreditar em quase tudo, mas ninguém mais poderia se beneficiar com uma crença como esta, pois, se eu estivesse convencida de que Charlotte tivesse alguma consideração por ele, deveria pensar ainda pior da compreensão dela do que agora penso do seu coração. Minha querida Jane, Miss Collins é um homem arrogante, pomposo, tacanho e tolo. Bem sabe disso, tanto quanto eu, e deve considerar, assim como eu, que uma mulher que venha se casar com ele não pode estar em seu juízo perfeito. Não deve defendê-la, mesmo sendo Charlotte Lucas. Não deve, pelo bem de uma pessoa, alterar o significado do princípio e da integridade, nem tentar convencer a mim ou a si própria de que o egoísmo é prudência e insensibilidade de arriscar a segurança pela felicidade. Devo achar seu linguajar muito forte ao falar dos dois, replicou Jane, e espero que se convença ao vê-los felizes juntos. Mas chega disso. Você aludiu a outra coisa, mencionou 2 exemplos. Não posso compreendê-la mal, mas lhe rogo, querida Lizzie, não me atormente por pensar que a culpa é dele e dizer que sua opinião sobre ele diminuiu. Não devemos ser tão rápidas a nos imaginar intencionalmente feridas. Não devemos esperar que um jovem cheio de vida seja sempre tão reservado e circunspecto. Frequentemente, é a nossa própria vaidade que nos engana. A admiração fantasiada por uma mulher fica maior do que realmente é. E os homens cuidam para que assim seja. Se for feito de propósito, não podem ser justificados. Mas não creio que haja tanta manipulação no mundo quanto algumas pessoas imaginam. Estou longe de atribuir alguma parte da conduta de Miss Bingley à manipulação, disse Elizabeth, mas sem um plano para fazer mal ou fazer os outros infelizes. Pode haver erro e pode haver tristeza, a falta de pensamento, a falta de atenção para com os sentimentos dos outros e a falta de resolução farão o resto. E você imputa ao caso a algum deles? Sim, o último, mas se eu prosseguir, deverei aborrecê-la ao dizer o que penso das pessoas que você estima. Interrompa-me enquanto pode. Você persiste, então, em supor a influência das irmãs sobre ele? Sim, junto com a do amigo dele. Não posso acreditar nisso, porque eles tentariam influenciá-lo. Apenas
podem desejar a felicidade, e se está ligado a mim, nenhuma outra pode assegurá-la. Sua primeira afirmação é falsa. Podem desejar muitas outras coisas além da felicidade dele. Podem desejar que sua fortuna e sua importância aumentem. Podem desejar que ele se case com uma jovem que tenha todo o poder do dinheiro, de grandes conhecimentos e do orgulho. Sem dúvida que pretendem fazer com que ele escolha Miss Darcy, replicou Jenny. Mas isso pode ser por sentimentos melhores do que os que você supõe. Elas a conhecem há mais tempo do que a mim. Não me surpreende que gostem mais dela. Mas sejam quais forem os seus próprios desejos, é muito improvável que tenham se oposto ao desejo de seu irmão. Qual irmã se acharia com liberdade para fazê-lo, a menos que fosse algo muito reprovável? Se acreditassem que ele estava ligado a mim, não tentariam nos separar, e se estivesse, elas não teriam sucesso. Ao supor tal afeição, você faz com que as pessoas ajam artificial e erroneamente, e a mim, muito infeliz. Não me angustie com tal ideia, não tenho vergonha de ter me equivocado, ou, pelo menos, é leve. É nada se comparado ao que eu sentiria ao pensar mal dele ou de suas irmãs. Deixe-me pensar nisto pela melhor perspectiva, na perspectiva que pode ser compreendida. Elizabeth não poderia se opor a tal pedido, e a partir daquele momento, o nome de Miss Bingley foi pouco mencionado entre elas. Mr. Bennet ainda continuava a se perguntar e a se amofinar por ele não mais voltar. E embora raramente passasse um dia sem que Elizabeth claramente se responsabilizasse por isso, havia pouca chance dela considerar o fato com menos perplexidade. Sua filha tentava convencê-la de que não acreditava nela mesma, que as atenções dele para com Jenny foram somente o efeito de um gostar comum e passageiro, que cessaria ao deixar de vê-la. Mas, embora a probabilidade da afirmação fosse aceita no momento, ela tinha de repetir a mesma história todos os dias. O melhor conforto de Miss Bennet foi o de que Miss Bingley retornaria no verão. Sr. Bennet tratava a questão diferente. Então Lizzie, disse ele certo dia, creio que sua irmã sofreu um revés no amor. Eu a felicito. Presta a se casar. Uma garota gosta, de vez em quando, de sofrer um pouco por amor. É algo a se pensar e dá certa distinção entre suas companheiras. Quando chegará a sua vez? Você dificilmente suportará ser superada por tanto tempo por Jenny. Agora é sua vez. Há oficiais o suficiente em Meryton para desapontar todas as jovens da região. Deixe Wickham ser seu homem. É um rapaz agradável e a cortejaria honrosamente. Obrigado, meu senhor. Mas um homem menos agradável me satisfaria. Não devemos esperar pela boa sorte de Jenny. Verdade, disse o Sr. Bennet. Mas me conforta pensar que em qualquer coisa que lhe ocorra, você tem uma afetuosa mãe que sofrerá o máximo por isso. A companhia de Miss Wickham era de substancial ajuda em desfazer a tristeza que os últimos e perversos acontecimentos haviam jogado sobre muitos da família Longbourn. Eles o viam frequentemente e aos seus outros predicados se acrescentava o da franqueza geral. Tudo o que Elizabeth ouvira, suas reclamações sobre o Mr. Darcy e tudo o que sofrera por causa dele, era agora abertamente reconhecido e publicamente detalhado. E todos estavam satisfeitos por saber quanto ele sempre detestara Miss Darcy, antes de terem sabido algo sobre o assunto. Miss Bennet era a única criatura que poderia supor a existência de alguma circunstância atenuante no caso. Desconhecida da sociedade de Hertfordshire, sua meiga e rígida conduta sempre pendia concessões e urgia a possibilidade de enganos. Mas, por todos os demais, Mr. Darcy fora condenado como o pior dos homens. Este foi o final do capítulo 24. Nós teremos no próximo vídeo o capítulo 25. E eu convido você que gosta do nosso conteúdo a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Também, se for de sua vontade, deixar um like bem especial para a gente.
é deveras importante e um comentário cairia muito bem nos nossos vídeos. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Feliz Natal, mais uma vez.